Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje eu vou entrar aqui no canal para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica. Nós hoje iremos entrar no capítulo 6, que fala do arrependimento de Israel profetizado para os últimos dias. Nós vimos aqui no último capítulo que falou sobre aqueles sacrifícios, né? Que eles faziam sacrifícios humanos, Deus não se alegrava, Deus nunca se alegrou com esse tipo de covardia, porque isso não era um sacrifício, isso era um assassinato, né? E isso Deus não se agrada, Deus não permite. Como hoje, irmãos, onde o mundo que nós estamos vivendo está existindo muito homicídio. Voltando um pouquinho aqui, ontem eu cheguei inclusive a chorar por ver um vídeo, porque hoje você não pode mais entrar nas redes sociais, você não pode mais pegar seu telefone ou ligar a televisão, que você só vê covardias do próprio ser humano. E não é só com ser humano, animais também, animais sofrem na mão do ser humano. Hoje nós vemos que os animais têm mais consciência, têm mais amor e empatia do que o próprio ser humano, irmãos. Me perdoe eu dizer isso aqui no canal, mas é uma verdade. Então vamos dar continuidade e uma hora eu vou entrar aqui no canal para a gente conversar um pouco sobre, né, o que está acontecendo hoje no mundo que a gente está vivendo. Que infelizmente, irmãos, são muitas coisas ruins e isso não agrada aos olhos de Deus. E que nós venhamos a lembrar, não sei como, irmãos, nós não podemos dizer que vamos ver, mas Cristo está voltando. E Ele vai voltar para limpar a terra. E isso vai acontecer, irmãos, porque não tem condições com tanta maldade que está acontecendo nesse mundo. Amém? Vamos dar continuidade, vamos voltar para a nossa leitura bíblica. No versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, fala: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Feriu e nos enfaixará a ferida. Ele fará aqui, irmãos, como fez com a ovelha desgarrada. Ele vai sarar a ferida, vai enfaixar a ferida e vai cuidar para que sejam salvos, curados, libertos. Amém? No versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. No 3, então conheçamos ou prossigamos em conhecer o Senhor como a alvorada e a sua saída, e ele virá a nós como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Contenda de Deus contra Israel. O que farei a ti, ó Efraim? O que farei a ti, ó Judá? Pois vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que se desvanece. 5. Porque esta causa, por meio dos profetas, os abati com as palavras da minha boca, os matei, e os juízos sairão como luz. 6. Porque misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Nessa passagem 6 aqui, irmão, foi citada em parte por Cristo. Israel tentou substituir a misericórdia e o conhecimento de Deus por mero ritual. Versículo 7. Mas eles, como homem transgressor, Adão, aqui está falando de Adão, transgrediram a aliança, eles prevaricaram contra mim. 8. Gileade, cidade de praticante de iniquidade manchada de sangue. E como os ladrões que esperam a algum homem, o grupo de sacerdotes que de comum acordo matam no caminho sem eles cometer abominações. Sim, eles cometem abominações. No versículo 9, irmãos, como os ladrões que esperam a algum homem, conhecida como Ramote de Gileade, havia sido escolhida originalmente pelo Senhor para ser uma cidade de refúgio, agora é uma cidade de obreiros de iniquidade, e como caminho para ela estava manchada de sangue. De comum acordo deveria ser traduzido Siquém, porque também era uma cidade de refúgio. Do mesmo modo, os seus sacerdotes, em vez de procurar levar os homens à salvação, os matavam, ao torná-los idólatras, porque os ensinavam a cometer abominações,
Ou seja, praticar idolatria, irmãos. No versículo 10, veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. A prostituição de Efraim era a adoração de ídolos, irmãos. Deus a chama de coisas horrendas. No versículo 11, para ti também, ó Judá, está preparada uma colheita, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Na mensagem desse versículo abrange o período do tempo em que vai até a vinda grande da grande tribulação. Isso será a colheita de ira, que virá sobre Judá nessa época. Quando eu retirar o cativeiro do meu povo, refere-se a Israel finalmente voltando para Deus, o que acontecerá na segunda vinda de Jesus. No versículo 7, Israel se rebelou contra Deus. Curando eu, Israel se descobriu a iniquidade de Efraim, as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e entre o ladrão e a horda de salteadores despoja por fora. E não consideram em seu coração que tenho em memória toda a maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face estão. Com sua maldade alegra o rei, e aos príncipes com as suas mentiras. 4. Todos eles são adúlteros, são como forno aceso pelo padeiro, que cessa de avivar o fogo depois que está feita a massa, até que se tenha levedado. No versículo 4, todos eles são adúlteros, fala de idolatria, isto é, adultério espiritual. Em essência, esse versículo diz: o pecado, se não for interrompido, como fermento, corromperá tudo. No 5, no dia do nosso rei, os príncipes o fizeram adoecer com taças de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. 6. Aplicaram seu coração como um forno na sua emboscada. Toda noite o seu padeiro dorme. Pela manhã está aceso como chama de fogo. Na mensagem dos 6, irmãos, desse versículo é que o coração do povo é comparado a um forno. Mas com essa diferença, não havia necessidade nenhuma que o padeiro ficasse acordado a noite inteira para manter a sua temperatura, porque estava tão inflamado com a impiedade que ardia pela manhã como um fogo em chamas. Portanto, este versículo se relaciona com o versículo 4, que fala: todos eles são adúlteros. Fala de idolatria, isto é, adultério espiritual. Todos eles ardem como um forno e devoram os seus juízes. Caíram todos os seus reis. Não há entre eles quem clame a mim. Não há entre eles quem clame a mim significa que entre os terríveis cenas de sangue, violência, de desordem e anarquia, não havia nem sequer um desses reis que percebesse a calamidade dos tempos ou reconhecesse a causa, irmãos. Portanto, não havia ninguém para descobrir o remédio e aplicá-lo, levando a verdadeira e única fonte de alívio, que era o Senhor. A confiança em outras nações. 8. Efraim se misturou com outros povos. Efraim é um bolo que não foi virado, que significa que adotando as idólatrias das nações vizinhas e acrescentando a própria semi-idolatria e novilhos. A frase Efraim é um bolo que não foi virado refere-se à primeira frase, no sentido de que um lado está queimado e o outro cru. Há uma insinuação de ser parte judeu e parte gentil, pelo menos quanto às ações. 9. Estranho devorar a sua força e ele não sabe o que até cães se têm espalhado sobre ele e ele não sabe. As cãs assinalam o final da vida, aproximando-se da morte. No entanto, Israel não sabe. 10. A soberba de Israel testificará em sua face dotável. Não se voltaram para o Senhor, seu Deus, nem os buscaram em tudo isso. 11. Efraim é como uma pomba. Ingênua, sem entendimento, chamarão o Egito, irão para a Síria. 12. Quando for, estenderei sobre eles a minha rede. Os farei descer como aves do céu. Castigá-lo-ei
conforme o que se ouviu em suas congregações. Ai deles, porque se separam de mim. Destruição virá sobre eles, porque contra mim se rebelaram. E os redimi, e eles falaram mentiras contra mim. 14. E a mim não clamaram com o seu coração, quando uivaram nas suas camas, para o trigo e para o mosto. Se congregaram, mas rebelaram-se contra mim. Irmãos, aqui eles clamaram com voz, mas não com coração. Não era o suave soluço do arrependimento, mas o uivo de dor de um animal ferido. Em outras palavras, um ritual ou uma atuação se lhe é prover. 15. Embora eu os tenha ensinado e fortalecido seus braços contra mim, pensaram mal. 16. Voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caíram os seus príncipes, a espada pela soberba da sua língua. Isso será o seu escárnio na terra do Egito. Irmãos, no versículo 16 e último, voltaram, mas não para o Altíssimo, indica que eles procuraram ajuda das outras fontes. Fizeram-se como um arco enganoso, refere-se a um arco que se encurva de tal modo que torna impossível atirar diretamente para a frente. No Egito eles confiavam e pelo Egito eles foram ridicularizados por causa da sua queda. Aqui, irmãos, nós vemos nesse versículo 6 e 7 sobre a ira do Senhor sobre o seu povo, né? Isso quer dizer, o livro de Oséias fala muito sobre a ira de Deus. Irmãos, uma vez eu ouvi alguém falando o seguinte: que misericórdia tem Deus, se na Bíblia mesmo diz quantos povos ele castigou e matou. Nós temos que entender, irmãos, até hoje nós temos que entender que Deus, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é fogo consumidor. Pensa comigo. Hoje nós vivemos numa terra, num mundo cheio de maldades, num mundo cheio de homicídios, mentiras, roubos, cheio de doenças, de pessoas que não têm um amor ao próximo. Vamos só um pouco dizer, pessoas que não têm amor ao próximo. O que significa isso, irmãos? Pessoas que não têm amor ao próximo são aquelas pessoas que desejam mal, aquelas pessoas que caluniam, que julgam, que criticam, pessoas que querem ver a maldade sobre seus olhos. Hoje nós vivemos numa época de homicídios, irmãos. Homicídios entre casais, homicídios entre pai e filhos, filhos e pais, amigos, que dizem, né, entre aspas, amigos. Nós temos que entender que nosso amigo é Deus. É como foi falado uma vez, existe o amigo que ele é mais irmão do que o próprio irmão carnal. Mas existe aquele amigo falso, irmãos. Nós temos que abrir nossos olhos e nossa mente e entender que nem todas as amizades são verdadeiras. Aqui tá falando direto, diariamente eu vejo que estão falando. Você não pode confiar naquele amigo que é amigo do seu inimigo. Porque assim como ele fala daquele inimigo seu para você, ele vai falar de você para o seu inimigo. Então nós não podemos confiar nessas pessoas que dizem ser nosso amigo e amigo dos nossos inimigos. Se nós temos amigos, os amigos verdadeiros são aqueles que te defendem até por trás de você, pelas suas costas. Aquele amigo que mesmo você não estando presente, ele está ali defendendo você. E você, nós, por exemplo, também temos que ser do mesmo jeito. Temos que ser verdadeiros com nossos verdadeiros amigos. Entendeu, irmãos? Então vamos entender
que existe o amigo verdadeiro e existe o amigo falso. Nós não vamos dizer que nós vamos viver numa vida sem amizade, mas existe aquela amizade que você pode levar para o resto da vida. Mas já existe aquelas que vão ficando pelos caminhos. Essas que vão ficando pelos caminhos é porque nunca foi seu amigo, nunca foi sua amiga. Vocês entenderam, irmãos e irmãs? Então nós temos que entender, voltando, né, para a palavra, para a leitura bíblica, que no livro de Oséias fala muito sobre a ira de Deus. Só que nós temos que entender, irmãos, a ira de Deus está próxima. Deus, ele é amor, ele é fogo consumidor também. Deus, ele quer que nós se aproximamos dele. Deus quer que nós falamos com ele. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com ele. Mas o que as pessoas estão preferindo hoje, irmãos? Irmãos, muitos irmãos e irmãs, entre aspas, que dizem ser irmãos e irmãs, que vivem, você pode viver dentro da igreja, mas você não deve, muitos não conhecem a Deus. Vão lá, ouvem a palavra, volta para casa vazio. Por quê? Porque eles não vão com o coração vazio para se encher do Espírito Santo. Irmãos, isso não é uma crítica, tá? Porque isso também, essa palavra também está servindo para mim. Também serve para mim para entender que eu não posso ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus com o coração cheio de maldade, com o coração cheio de ira, com ódio no coração, com raiva de alguém, magoado com alguém. Então vamos entrar para dentro do nosso quarto, vamos fechar nossa porta e vamos confessar o nosso pecado a Deus. Confesse você aí. Confesse a Deus os seus pecados, os seus pensamentos maldosos. Muitas vezes nós guardamos mágoas das pessoas, outras vezes nós temos ira, ódio de outras pessoas. Vamos tirar isso do coração, irmãos, porque no mundo que nós vivemos já existe muita maldade, existe muita coisa ruim. Nós não podemos levar essa maldade, essas coisas ruins para dentro da nossa casa. Está repreendido em nome de Jesus. Então vamos aprender, irmãos, que esse nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de perdão. É um Deus que nos perdoa de todos os nossos atos. Então que nós venhamos ser perdoados e vamos aprender a se redimir. Não voltar aos mesmos erros. Muitas vezes nós julgamos, poxa Senhor, por que o Senhor tirou isso de mim? Poxa Senhor, por que isso aconteceu? Irmãos, não vamos julgar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Muitas vezes o que Ele faz, que é ruim para nós, ou que para nossa mente é ruim, é um livramento. Há muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós nos magoamos. Olha, irmãos, vamos ser sinceros que às vezes nós se magoamos até com o nosso Deus, mas não entendemos que aquela perda que nós tivemos foi um livramento. Então vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pelos nossos filhos estar vivos e saudáveis. Vamos agradecer a Deus pelo nosso teto, pelo nosso carro, seja pelo que for, irmãos, porque tudo que nós temos foi permissão de Deus. Agradeça pelo seu emprego, ruim ou não, agradeça pelo seu emprego. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas daqui a pouco eu vou trabalhar. Mas eu vou trabalhar crendo que isso tudo foi Deus que fez por mim, que eu poderia estar em casa desempregada, com dívidas, faltando alimento em casa, os meus filhos necessitando de algo que eu não posso dar. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam participar do canal, que vocês possam compartilhar e se inscrever. Fiquem com Deus.